A Érica, ela vai tratar esse assunto, ela tem formação em psicologia, né? Então, tem toda uma base, não somente, né, na educação, mas também a base espiritual, né, Érica? Ela trabalha com os adolescentes aqui da nossa igreja, mas também já trabalhou com o departamento infantil. Amém. A paz do Senhor. Amém? Amém. Bom, gente, nós vamos então falar um pouquinho essa noite, em cima do que a Adriana disse, trabalhando com a questão psicológica dentro das fases da criança, de como educador, eu coloquei como educador infantil na formação cristã, que esse é o propósito, essa é a finalidade do professor, né, do departamento infantil, ter a responsabilidade da formação cristã desde a infância. Então, esse é o papel de cada um aqui que está se dispondo a ser um professor do departamento infantil, ou já está aqui realmente para se reciclar, né, porque gosta de ouvir, acrescentar algo. Então, esse é o nosso papel nessa noite. Bom, não é de hoje que a educação é assunto. Tudo que a gente escuta falar assim, o futuro, um país bem desenvolvido, sempre está voltado com a sua base na educação. E, na nossa vida cristã, essa educação também é possível dentro dessa mentalidade de formar indivíduos, né? Nós estamos lidando com vidas. São crianças, algumas ainda não têm alguns conceitos estabelecidos, mas são vidas que vão, mais à frente, produzir o quê? Frutos. Porque esse é o meu papel, esse é o seu papel, e esse também será o papel dessa criança. Que ela está também recebendo algo hoje, para daqui uns dias ela também produzir frutos, né? Essa mesma criança talvez estará aqui no meu lugar, daqui a alguns anos, falando com outro público, né? Com outras pessoas. Então, nós vemos que o papel da educação ela é muito importante. Porque ela é o início, ela é um marco de algo que vai ser importante, ou para a vida cristã, ou até mesmo para a nossa vida secular. E dentro desse fator educação, nós temos, como eu falei, a base para um estabelecimento também de valores. Porque esses valores, ele vai capacitar, ele vai construir o caráter, né? Caráter de um indivíduo. Nós escutamos muito falar isso. Fulano tem um caráter distorcido, né? Fulano tem um caráter bom. E isso vem de lá, da educação. Por isso que isso é muito importante, por isso que isso é muito comentado. Educação, às vezes a gente não dá importância para a educação, mas é ela que é formadora do caráter. E nós aqui, para nós, na nossa cooperação dentro da igreja, o caráter cristão, né? Portanto, nós que vamos trabalhar com crianças, nós devemos trabalhar com sinceridade e compromisso. Porque o que você está plantando, porque é isso que um professor faz, ele planta. Ele hoje vai lá, planta, no outro dia ele vai, joga aguinha, vai regando, né? Vai. O processo de educação é um processo contínuo. O que eu sei hoje, talvez amanhã não me basta. Eu tenho que ir lá de novo e buscar algo para me acrescentar. Então, por isso que nós devemos trabalhar com sinceridade e compromisso. Porque muitas vezes, alguém pode pensar, eu gosto de criança. Mas você gosta de criança para ensinar algo para essa criança, a ponto disso se tornar uma base para construir o caráter dessa criança? Não basta apenas gostar de criança. Você está disposta, você ser o mesmo espelho, reflexo para essa criança, transmitir algo para essa criança? Porque aqui nós começamos a partir de que idade, Adriana? 1 ano e meio. Muita gente pode parar e pensar assim, 1 ano e meio. Não está entendendo nada. Quem deras. 1 ano e meio está entendendo é tudo, né? Hoje nós vemos as nossas crianças com a capacidade de cognição, de aprendizagem, de desenvolvimento muito maior do que da minha época. Não que eu seja velha, tá? Não sou velha. Mas a gente vê um avanço
Né? Então, assim, elas estão aprendendo. E você, professor, vai ser para ela um espelho. E se você não mostra que tem sinceridade, tem amor, tem compromisso, ela vai crescer muitas vezes insegura com aquilo que ela está ouvindo, vendo. Né? Não é difícil, não sei quem aqui, de repente, é professor, mas eu já fui, hoje eu ainda sou, né? Eu ainda sou aluna também, mas muitas vezes nós encontramos o quê? Professores que mal preparam a lição. Ah, já dei esse assunto? Vou lá e dou de novo. Não teve o compromisso de se preparar para aquele dia. Isso eu estou falando lá fora, no mundo secular. Mas aqui também nós temos essa mesma responsabilidade. Ah, escola dominical, domingo pela manhã. Ah, é só criancinha, vamos ficar lá brincando de dar as mãos, massinha, cantar, bater palma, não passa disso. Muito pelo contrário. Você tem uma responsabilidade. Você se preparou? Você orou? Você preparou o que você vai realizar naquele dia? Você tentou se aprofundar? Porque você está plantando. No início, você está plantando. Então, nós temos essa responsabilidade, porque, volto a reafirmar, queridos, é a construção do caráter cristão que você está desenvolvendo o papel. É esse, nesse momento, o papel que você está desenvolvendo. E aí, nós temos um fator também a ser observado. Com os avanços da nossa sociedade, nós vemos algumas questões influenciando as nossas crianças, né? As nossas crianças. Antigamente, o processo educativo ele estava muito voltado dentro de uma sociedade patriarcal. Patriarcal em que sentido? O pai era quem trabalhava e a mãe ficava em casa ajudando na criação, na formação dos seus filhos. Não era isso? Hoje, com o avanço da sociedade, as mulheres estão indo para o mercado de trabalho, né? Há um rompimento dessa sociedade totalmente patriarcal. As crianças estão ficando com os avós, estão ficando muitas vezes com babá, em creche. E o seu papel como pai, né? E o papel dessa mãe, desse pai, como educador dentro do próprio lar, dos nossos conceitos bíblicos cristãos. Como que está isso acontecendo? Vocês vão entender onde eu quero chegar. E, de repente, começa uma nova estrutura familiar, também, devido a esses avanços da sociedade. Nós vemos aí famílias onde são gerenciadas apenas por pai, ou por mãe, ou pelos avós, né? Aquela família tradicional, pai, mãe, filhinho, de alguma forma está se modificando. E nós estamos vivendo, não sei se vocês vão entender o conceito que eu quero colocar, uma família globalizada, onde muita coisa está entrando com uma ideia de que isso vai avançar, porque não é isso que dizem da globalização, que é uma oportunidade para avanços, rompimento de fronteiras, crescimento, mas isso dentro da família. Que consequência isso está gerando, né? E aí o que nós vemos? Que a educação, ela começa aonde? Onde é o berço da educação? Na família. O berço do processo educativo é na família. Porque tudo que nós vamos ser, não, tudo que eles serão, porque eu já sou adulta, tudo que eles serão um adulto um dia, será construído nesse ambiente familiar. Então, o que a gente pode observar é que um certo processo educativo dentro da questão familiar está se rompendo. Devem estar se perguntando, mas eu não estou entendendo aonde a irmã quer chegar. Vocês vão entender daqui a um pouco onde a irmã quer chegar. Então, nós estamos vendo esses avanços na sociedade, estamos vendo uma formação de uma nova estrutura familiar, onde muitas vezes a questão educação, queridos, eu estou querendo reafirmar e vou reafirmar. Eu posso falar aqui educação em dois aspectos, o secular e o cristão. Nesse momento, eu estou falando dos dois, o secular e o cristão, porque não tem como eu separar um do outro, não tem.
de uma certa forma, eles estão caminhando juntos, porque eu não vou me anular do que eu estou aprendendo lá fora, mas eu devo estar acompanhando com o que está aqui dentro. E muitas vezes está faltando tempo para as famílias estarem educando seus filhos na educação cristã, da mesma forma da educação secular. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, vamos lá. Isso gera algumas consequências, essa modificação com a qual eu falei até agora. Nós vemos, então, essas famílias, essa nova estrutura, da qual elas estão passando uma responsabilidade que era dela, do âmbito secular, do âmbito espiritual. Do âmbito secular, o processo educativo está sendo jogado para a escola. Aquela educação que eu falei lá no início, que forma a base do caráter também. E do âmbito espiritual, para a igreja. Para a igreja. É aquilo que eu não faço em casa, a professora Adriana, mas seus seguidores deverão fazer. Aquilo que eu não leio a Bíblia em casa, com os demais professores na escola dominical, ele vai ler com meu filho. A oração que eu não estou fazendo, a tia vai ensinar a orar. A tia vai explicar o que é céu e inferno. A tia vai explicar o que é fé. A tia vai explicar quem é Deus, quem é Jesus. Né? E muitas vezes essa responsabilidade está sendo passada para a igreja. Se também não estiver sendo passada para a igreja, essa mesma responsabilidade no âmbito secular. Né? Eu posso falar isso com relação ao departamento de adolescentes, que eu vejo isso, Adriana. Eu vejo isso, a questão no âmbito secular, muitas vezes responsabilizando nós professores. Eu não sei como está isso no departamento infantil, você vê também. Então, nós estamos vendo que as famílias, infelizmente, estão jogando no nosso colo uma responsabilidade que não é nossa. Né? Então, a gente pode observar que está acontecendo algumas rupturas que são importantes. Porque o meu filho, ele vai aprender quem é Jesus, não é com a Ana Paula, do Diante do Trono, né? Não é com ela. Quem vê a música agora, quem é Jesus? Não é com ela. Não é pôr apenas o DVD lá. É lindo, explica realmente. Eu estou aprendendo, né? Cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Eu observando isso, porque agora eu tenho que assistir esse tipo de DVD. Antes eu não vi, agora eu estou vendo. A gente aprende, por isso que eu falei que a gente aprende a cada dia uma coisinha diferente. E ela ensina de uma forma bonita. Mas a Ana Paula não está na sua casa 24 horas. É você que está. É você que é presente no horário do que seu filho acorda ao deitar. Né? Independente se você está na hora que acorda ou não. Eu creio que esse é o nosso papel, de ensinar quem é Jesus. Né? E aí a Adriana e os demais professores irão fazer o quê? Vão apenas reafirmar, acrescentar, lapidar, né? Vão estruturar esses conhecimentos que estão chegando às nossas crianças. Então, essa é a consequência. Essa que é a consequência, essa é a real consequência. E não vai muito longe. Eu digo para vocês, eu posso dizer isso para vocês. Há 2 anos atrás, eu parei de clinicar. Uma das coisas que me fez mudar de curso, que como eu falei, eu sou estudante, eu estou fazendo outro curso hoje, porque eu cheguei a ouvir de um adolescente, do qual eu já tinha conversado muito com o pai, porque ele não estava tomando a medicação, que é um tema que se der, ainda vou falar um pouquinho hoje, que a Adriana pediu, TDAH, né, hiperatividade e déficit de atenção. E eu falei, olha, só vou continuar atendimento com ele se ele tomar a medicação. O pai, não, vai tomar, pode deixar. E vinha aquele menino, um adolescente, que me ficava pendurado na janela, e a gente com medo do menino se jogar para lá. E a diretora me ligando direto, até que uma hora eu chamei o pai, chamei o adolescente, sentamos, vamos conversar, o que está acontecendo, porque eu não estou entendendo. O menino, na frente do pai, virou para mim e falou assim, meu pai falou que o meu problema, quem tem que resolver é você e a escola. Aí eu, mas o seu problema, muitas vezes, é educação.
é a falta da educação. E eu que tenho que resolver. Meu pai falou que sim, o pai não sabia onde enfiar a cara. Mas para mim ele ficou muito claro que o pai estava passando para mim uma responsabilidade daquela mesmo, que era isso que ele estava precisando, Adriana. Era um puxão de orelha. Era falar, isso não pode, meu filho. Por isso, por isso, por isso. Se você for por esse lado, vai acontecer isso com você. Era isso, nada além disso. Sim, tinha outras questões. Mas o principal era isso que estava faltando. Mas o menino deixou bem claro que o pai falou para ele que era a escola e que era eu que tinha que dar jeito. Eu cheguei em casa, virei para o meu marido e falei assim, não é possível. Eu não tenho nem filho. Eu vou ter que educar agora filho de outras pessoas que não estão tendo essa responsabilidade. Cansei. Vou para outro rumo. Amo a psicologia, mas era isso que eu observava dentro dos consultórios. Esse foi um exemplo, mas eu vivi vários. Crianças, adolescentes chegando para mim, para eu educá-los. Educá-los mesmo. Falar que não pode. Só faltou falar assim, ensina também ele lavar a mão antes de se alimentar. Não está muito longe disso, não. Então, a gente está vendo a ausência das famílias. E é essa criança que vai chegar para vocês. Essa minha voltinha toda é para vocês entenderem quem são essas crianças que vão chegar para vocês. Crianças que muitas vezes está faltando em casa algo e o papai, a mamãe, o titio, a vovó querem que vocês façam. Vocês têm que ficar cientes disso. E ainda maior a sua responsabilidade. Aí, como educadores, que vocês estarão fazendo esse papel de educadores, vocês estão lá para ensinar. Não é apenas para sentar, encher balão, brincar, cantar. Vocês têm que repassar algo. Repassar. Olha só o que eu falei. Repassar. Porque entende-se que vocês já conhecem. Não é verdade? Como é que eu vou passar algo que eu não tenho conhecimento? Por isso que eu falei lá atrás. Existe um compromisso. Uma responsabilidade. Porque senão, queridos, daqui um dia, isso é fato, que eu já ouvi, aquela criança que vai estar dando problema na igreja, vai falar assim, ó, é aluno da tia Ritinha. Tia Ritinha não ensinou nada. Olha lá, sabe nem quem é Deus. É verdade, tia Ritinha. É verdade. É verdade isso. Porque eu já ouvi algumas coisas falando, sabe lá aquele adolescente que está lá na mocidade? Está daquele jeito porque os professores dos adolescentes não ensinaram. Eu escuto conversas de corredores. Eu não com os meus ouvidos, mas outros ouvidos me contam. Né? Então, é verdade, queridos. Querendo ou não, vão jogar essa responsabilidade no colo de vocês. Então, não é só ser professor, ser a tia. É uma responsabilidade que, querendo ou não, será cobrada. Nossa, não quero mais ser professor, não. Adriana, desculpa, tá? Mas a gente tem que falar a realidade. Né? A gente tem que ver a responsabilidade que está nas nossas mãos. Porque, além de ser cobrada, de repente, de alguém, de um irmão, de uma diaconisa, que vai falar alguma coisa, porque o menino está demais, o próprio Deus vai cobrar de cada um. O que a palavra nos diz? Que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. É uma responsabilidade que vocês estão assumindo diante do Senhor também. Não é verdade? Então, a gente vai receber essa criança, que muitas vezes são vocês que vão ter que preencher, infelizmente, algumas lacunas. Se for necessário, eu não sei como funciona cada departamento, né, a pastora que vai orientar cada professor. Os professores das outras congregações, de repente, serão orientados pela pastora ou pelo pastor, mas, a um determinado momento, eu acredito que é necessário chamar quem? O pai e a mãe. E conversar com eles. Porque não adianta essa mesma criança ler a Bíblia só no domingo, queridos. A gente sabe, a gente conhece aquela criança que lê a Bíblia em casa. Você sabe. Porque são perguntas que muitas vezes nós fazemos, assim, bobas, assim. Estou pensando bem boba, não consigo lembrar. Simples, bem simples, que elas não conseguem responder. Então, a gente poxa, não estão lendo a Bíblia. Né? E hoje, assim,
eu vejo para crianças a diversidade de literatura que nós temos. É Bíblia para tudo que é de jeito, do bebê ao maiorzinho. Né? E eu tenho certeza que, de um jeitinho ou de outro, alguém tem acesso. Até Bíblia online infantil existe, queridos. Né? Então, assim, muitas vezes, se você notou isso, de repente é uma estratégia aí de estar buscando o que tem. Talvez essa criança não tenha a Bibliazinha, mas tem acesso à internet. Qual a criança que hoje não tem? De você identificar um aplicativo, alguma coisa que traga essa informação e motivá-la. Olha, crianças, titia descobriu isso, vocês poderiam ver, eu queria que essa semana todos... Não sei, gente, são estratégias. Muitas vezes será necessário para você cobrar leitura bíblica. E cobrar dos pais também, que não é fácil. Não é fácil. Eu estou vendo que daqui a pouco vai todo mundo embora. Não é fácil. Porque a gente vai cobrar e eles não gostam. E que estou sendo muito franca, né? Mas é porque eu acho que eu estou um pouco calejada. Então a gente tem que ser um pouco franca. Não é fácil você chegar para um pai e falar assim, olha, eu estou observando algumas coisas assim. Como é que anda? Não, tá. Não tá. E fica por isso mesmo, né? Então, a educação, olha lá, eu achei interessante isso, por isso que eu trouxe. A educação é um ato que se manifesta desde a formação do ser no seu habitat. Ou seja, lá na família. Com respaldo disse o Senhor a Moisés, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que nós estamos observando ali na palavra? Que esse conhecimento falarás para o teu filho. Começa em casa. E nós, professores, não sei como. Ore, peça estratégia dos céus. Terá que arrumar uma estratégia para hoje trabalhar com as famílias isto. E isto é uma coisa que eu e a Adriana já conversamos bastante, né, Adriana? De como conseguir trabalhar com a família para cobrar aquilo. Né? Eu ainda não tenho uma resposta. Não tenho. Nem você. Eu também não. Mas estou orando. Porque o nosso trabalho aqui, se não tiver a cooperação da família, não anda. Parece que tudo que a gente coloca, eles vão lá e tiram com a colher. E a gente coloca, vão lá e tira. E assim é difícil ver. Então, assim, hoje em dia, eu acho que deveria ser o contrário. Deveria ter um curso para os pais. Sabia? Para os pais. Porque se eles não nos ajudarem, como que a gente fica? Queridos, a igreja é continuidade de um trabalho que está sendo realizado em casa. E é isso. Sabe, a gente fala assim, incutir a palavra na criança? Não, parece que mudou. Agora, assim, incutir a palavra no pai. É verdade. Parece que nós temos que fazer isso hoje. Porque a igreja é um complemento. É como eu falei, é como se estivesse lapidando, acrescentando. Né? E olha só, e vai mais. Eu fico pensando, o pai não observa nem o que o filho está aprendendo. E se estiver aprendendo errado? Fica por isso mesmo. Porque não teve nem a curiosidade de perguntar, filho, o que você aprendeu hoje na escola dominical? Será que eles têm essa preocupação? Me perguntei eu neste momento. Né? Então, qual é o nosso maior adversário? Vamos? Quem? Pois é. E se aproveita dessa situação, muitas vezes, para você não ver o seu trabalho progredindo. Né? Então, nisso aí cabe o quê? É orar. Lembra que eu falei lá no início? Não é de qualquer jeito que nós vamos vir da aula. É orar. A cada dia é uma luta. Né? Cada dia é uma luta. Vamos lá. Então, a criança de 0 a 6 anos é um período em que acontece a formação. Formação de quê, Érica? Da personalidade. Acontece o desenvolvimento emocional, cognitivo.
Acontece o crescimento sensório-motor da criança, né, que vai se ampliando. Nós sabemos, a criança, uma hora ela nem engatinha, né? Mas está engatinhando, depois dá uns passos, depois está andando, depois está correndo, por aí vai. Por isso que ele está falando que está sempre em ampliação. Mas é nesse período de formação que está o processo educativo. E vocês, professores, deverão estar também preocupados em trazer determinados assuntos, determinados conhecimentos de acordo com aquele desenvolvimento. Não adianta eu querer cobrar muito de uma criança de 2 anos, coisa que só uma de 4, de repente, está preparada para aprender. Porque nós também temos etapa para a nossa própria aprendizagem, né? E é também justamente isso um dos pontos que nós vamos falar hoje. E por isso que nós, professores, devemos estar atentos de quem são os nossos alunos, qual é a faixa etária. Essa criança ela tem alguma dificuldade? Muitas vezes vocês vão sentir necessidade de chegar para um pai e perguntar como é que é ele na escola, porque de repente você notou quando ele vai ler alguma coisa, tem uma certa dificuldade, ou tem alguma outra coisa que você ainda não conseguiu identificar, porque você ensina ele não está compreendendo bem, ou é muito retraído, você tenta se aproximar dele, ele foge de você. Então, em alguns momentos, você vai ter que conversar com o professor e começar a entender como é que está aquele processo. Né? O professor não, gente, com os pais. Como é que está esse processo? E aí entra, lembra quando eu falei que a educação secular é como se elas estivessem caminhando juntas, porque não tem como eu separar? É isso. Só que, olha lá, todo esse processo de educação tem que existir uma harmonia entre a família e a igreja, daquilo que nós estamos repassando. Porque, é como eu disse, não adianta a igreja ensinar e a família não solidificar e a família não ajudar. Não estamos caminhando de uma forma harmônica. E da mesma forma, a educação secular, ela muitas vezes vem para derrubar aquilo que vocês estão ensinando. Dependendo da escola onde o seu filho estude, quem é o professor dele? Um adventista? Eu já ouvi das minhas sobrinhas, hoje elas não são crianças, mas assim, eu já ouvi que a mãe, né, aqui a igreja ensinava algo e lá na escola, por ser adventista, eles vinham e rebatiam. E elas, assim, muitas vezes falavam assim, não é por aí, minha mãe me ensinou de uma forma. E alguns ainda tentavam retrucar e tal. Só que, é o que eu estou querendo dizer, como é que está esse processo? Muitas vezes um professor de matemática vai estar soltando alguma coisa do espiritismo. E a sua criança, aquela que você está ensinando, tem que já ter condições de alguma forma ter entendimento. Eu não digo, queridos, dos menores, mas os maiores sim, porque senão dá um nó na cabeça deles. Né? Nós vamos chegar um pouquinho mais à frente, vamos... Então, isso é sério. Nós devemos estar tentando entender quem são essas crianças e como acompanhá-las. Né? Eu achei muito legal essa paráfrase, né, de um livro. Eu falei, não, tem que levar. Que interessante, olha só. Ele pegou o 1 Coríntios 13, que todo mundo aqui conhece, e fez uma paráfrase que ficou muito interessante. Ele coloca assim, quando eu era menino, falava como menino, entendia como menino. Quando me tornei um homem, desisti dessas coisas infantis. Mas o homem em que me transformei foi formado na meninice, e essa formação permanece para sempre. E o homem que me tornei foi formado na meninice, e essa formação permanece para sempre. E isso é verdade. Essa criança, como eu acabei de dizer, talvez é a que estará daqui a uns anos aqui neste local. E a base dela ali, ó, na meninice. É isso que vocês vão fazer, porque é isso que vai ficar. Eu achei lindo isso. Foi uma paráfrase, mas muito interessante. Né? O que eu quero mostrar para vocês é a responsabilidade do nosso papel. É isso que vai ficar. É a sua segurança quando você abre sua boca e fala assim, Jesus te ama. Ele sente que ele é amado por Jesus. E aquilo nasce no coração dele. E ele vai crescer sabendo que Jesus ama ele, porque ele sentiu aquilo desde a menoridadinha dele, lá pequenininho. É a sua segurança, porque você é um espelho para ele.
É a forma com que você diz sobre as coisas de Deus, que vai fazer ele ter prazer das coisas do Senhor. É prazer, queridos, não é medo. Porque eu já ouvi professores passando medo. Deus vai te destruir se você não... Sério? Tem uns assim mais duros. Então, em vez de amar, vai ter medo. Eu tenho medo desse Deus. Então, assim, a gente sabe que existem algumas situações que não agradam a Deus, né? E tudo, mas isso é como que nós estamos passando. A forma, não é o que você fala muitas vezes, mas é como você fala. E a forma com que você fala do Senhor, das coisas do Senhor, de Jesus, é isso que vai ficar. E Ele tem que notar em você o quê? Segurança. Por isso é importante o preparo. Porque vai chegar numa idade... dos 4, 6, 7, que você vai falar alguma coisa, eles vão começar. Mas por quê? É a fase dos porquês. Mas por quê? Mas por que não foi assim? Mas por que não foi assado? E se você não sabe responder, você fala, e por quê? Nem tudo a gente tem que saber, isso é verdade. Né? Eu fui indagada um domingo retrasado por um adolescente que me perguntou, e por quê? E eu fiquei assim, é mesmo, e por quê? Aí eu falei assim, vira para o teu pai e pergunta, ele é pastor, né? Foi o Jojo, né? Eu falei, pergunta para o Gil sabe explicar melhor o porquê, né? E nem tudo a gente tem realmente a resposta. Mas mesmo assim a gente tem que parar e dar segurança e falar assim, olha, eu não sei te precisar com exatidão, mas eu vou pesquisar, porque eu também quero aprender, e depois eu te falo. Foi essa a minha saída. E depois eu falei, pergunta para o teu pai também, depois tu me fala, tá? Mas é isso. Mas a gente tem que ter segurança até para dizer que muitas vezes não conhece o porquê. Né? E essas crianças têm muitos porquês. Muitos. Né? Porque elas estão aprendendo assim como nós. Lembra que eu falei lá atrás? Que a educação, o processo de aprendizagem, ele é contínuo, ele não para, ele não cessa. Todo dia nós estamos aprendendo coisa diferente. Um dia desse eu perguntei para a pastora Geise, Izinha, né? Izinha, eu li isso, Apocalipse, você estava conversando com a pastora Selma, que é isso? A Izinha, não vou falar o que é isso, senão eu vou também deixar vocês curiosos, tá? Aí a Izinha disse para eu perguntar para o Gil, né? Que ela também não soube me responder. Fiquei me sentindo até bem, porque ela também não soube, né? Ela não soube responder. Eu falei, beleza. Ela acabou de me dizer que E ele mexeu aqui no cabo. E ele deu uma resposta para ela, né? Deu uma orientada. Ela falou assim, então me prepara um estudo, porque eu quero aprender. Eu falei, quando ele te der o estudo, você me dê também, porque eu também quero aprender. Então, a gente vê o quê? Que a gente está em processo contínuo de aprendizagem. E a gente tem que ter curiosidade. Eu olhei aquilo e falei, gente, como é que pode? E fui perguntando até que alguém deu uma resposta e nós vamos aprender juntos. Um dia, se alguém quiser saber, pode chegar para mim que eu falo que história é essa. Mas muito interessante. E eu falei, é mesmo, Izinha? Ela me falando, mas o Gil vai dar um estudo melhor. Eu falei, beleza, depois você me fala o que é. Então é isso. E elas vão vir com curiosidades para vocês também. E muitas vezes a gente não vai ter as respostas, né? Porque cada pergunta que sai, a gente tem que ter segurança até para falar um não. Não sei, querido, mas a tia vai aprender, depois a tia vai te dizer. Não vou esquecer da sua pergunta. Mas não com medo, não, não sei, você me pegou, não. Né? Porque ela tem que sentir segurança. Por quê? Você sabia que em muitos momentos você é porto seguro dessa criança? Talvez na casa dela, no dia dela, não tem ninguém para ela conversar, perguntar, porque às vezes o pai não dá muita atenção, a mãe não dá muita atenção, quando dá é brigando. E em ti ela vai encontrar um porto seguro para perguntar, para aprender. Né? Olha aí outra responsabilidade nossa. Vamos andando, porque senão o tempo não nos espera. E o educador cristão, ele também tem a responsabilidade de preparar essas crianças para viver no mundo globalizado. A gente não tem que fugir disso. A gente também tem que entender este mundo e, em cima disso, ensinar para essas crianças. Quer ver uma questão? Que foi uma coisa que foi dita pelo pastor Gedeon Júnior domingo passado. Vocês ouviram? Quem é da sede ouviu. Na hora que ele falou assim, no meio da igreja, que muitos pais estão dando para as crianças no meio da igreja, para muitas... celular. Globalização.
tudo se resolve agora, através de um tic-tic. Né? Você tem acesso a tudo. E, assim, crianças navegando na internet mesmo. E não é isso que é para estar dentro da igreja. Globalização. E essa informação que você vai ter que passar para essa criança, celular, chegou dentro da igreja, desliga. Entrega para o papai e para a mamãe, porque tem criança que já tem celular. O meu filho tem iPad. Está dentro da bolsa, mas com desenho, tá? Só isso que ele... Apesar que ele já gosta de passar o dedo assim também. Mas é verdade. São coisas que nos ajudam. Mas tudo tem um momento certo. Tem a hora certa. Dentro da igreja não é lugar de criança estar brincando. E você, professor, se vê o que você vai ter que fazer? Vai. Eu fiz. Vocês vão ter que fazer também. Eu fiz para levar um carão, mas fiz. E o Jesus também. Ó, vamos desligar aí. O pai do lado. Do lado. Igreja. Não é local, não. Lembra que eu tive aquela conversa na escola dominical? É isso. Muitas vezes vocês não estão ensinando como usar o celular. Uma internet, uma informação que está na internet. Né? Então, assim, a gente tem que também, de alguma forma, não pode fechar os olhos por isso que está acontecendo lá fora também. Porque eles vão vir perguntar. Né? E isso eu vejo muito no meio dos adolescentes. Passa alguma coisa, eles trazem. A gente está conversando uma coisa, um assunto, parece que nada a ver, de repente surge. E ali foi o rumo da aula. Aí lá fico eu tentando enfiar o assunto dentro daquele assunto que eles estão trazendo. É isso que acontece. Sabe por quê? Vocês vão ter criança de 11, 10, 9 anos, que estão muito além. Muitas vezes do que nós estamos sabendo. E eles vão perguntar mesmo. Né? Então, nós devemos realmente também estar tendo essa responsabilidade para prepará-los, para motivá-los também na educação secular, de estudar, de ser alguém, de vencer na vida. Hoje não está fácil para ninguém. Esse também é o nosso papel. Né? Fruto do Espírito. Olha só, contribui também para esse processo de formação da criança. Lembra do fruto do Espírito? Foi lição da semana retrasada. Teve um momento na escola dominical que foi até eu que dei essa lição. Lembram? Não sei como é que foi o exemplo que o professor passou, mas o que o Gil falou ficou muito interessante. A mexerica. Né? E o fruto do Espírito também estará trabalhando para a formação do caráter dessa criança, a partir do momento que essa criança tem nela a liberdade para esse mesmo Espírito Santo agir. Conhecer. Né? E ela vai, sim, ser desenvolvida, já, olha lá, contribui abundantemente na formação do caráter da criança e se desenvolve de acordo com o seu crescimento e varia conforme o seu desenvolvimento físico, mental, social e espiritual. Mas a partir do momento que ela também tem essa informação. Bíblia. Né? Assim como nós devemos permitir o agir do Espírito Santo na nossa vida, a criança também. Os valores que estão chegando através da palavra de Deus a ela, que está moldando esse caráter dela. É isso aí. Vamos lá. E olha lá, a criança, ela cresce em 4 aspectos. Vocês, lendo isso aí, lembram de alguma coisa? Lucas 2,58, que fala que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante dos homens, em graça diante de Deus. Olha lá, Jesus crescia em crescimento físico. Se desenvolvia como qualquer criança. Em sabedoria, crescimento mental. Lembra que eu falei, determinados assuntos, nós vamos abordar com as crianças desde que ela tenha condições de aprender. Não adianta eu pegar, vamos fazer um teatro. Pegar uma menina, apesar que eu tenho uma menina aqui na igreja que eu fico assim, boba de ver, a capacidade de memorização dela é a pequenininha, Júlia. Pegar uma menina pequenininha e dar um texto enorme para ela decorar. Não é toda a Júlia, né? Ela realmente é um espetáculo. Quando eu vi, eu falei, meu Senhor, que memória. Mas não são todas as crianças que conseguem fazer isso. Então, a gente tem que saber como é que é desse crescimento aí. Qual a capacidade? Não é toda criança. Aí vai pegar a Júlia como parâmetro para todas? Não. Né? Crescimento social. Crescimento social. Escola dominical. É uma oportunidade das crianças fazerem o quê? Querendo ou não, é fato. É socializar.
né? É conversar, é brincar, é discutir. Muitas vezes é ali o ambiente que ela tem, de repente está falando a mesma língua com a mesma criança, porque se ela for falar de Jesus talvez na escola dela, né, falar que vem, falar até da Bíblia, Jesus não gosta disso, se você fizer isso, você vai para o inferno, porque eu já vi criança falando isso, a minha sobrinha fala. Se ela falar isso para uma criança fora daquele ambiente, a criança vai ficar horrorizada, porque vai conversar com ela. Então, com quem ela vai conversar? Muitas vezes, determinados assuntos. Com a mesma criança ali da classe da escola dominical, né? Eu estou colocando escola dominical, porque também não é correto as crianças ficarem aqui na igreja, para lá e para cá, socializando, né? Não é correto, mas a gente vê isso acontecer. E crescia também em graça diante de Deus, crescimento espiritual. Jesus crescia também em conhecimento espiritual. Se ele crescia, a sua criança, a minha criança, também tem que crescer. E essa é a minha e a sua responsabilidade. Lembra Jesus conversando aonde? Com quem? Pois é, não é bem isso, mas eles vão conversar com vocês. Gente, eu vou agora passar bem rápido por causa do tempo, tá? Disciplina. Muitas vezes, aquilo que não está sendo feito em casa, eu vou ter que fazer como professor. E essa é a minha função também. Disciplinar aquela criança como ela deve se comportar dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Na minha concepção, isso é papel dos pais. Mas aonde eles não estão indo, a gente vai ter que ir. Mostrar o que significa estar na casa de Deus. Como eu devo me comportar? E disciplinar. Porque, olha lá, essa disciplina, ela vai promover a formação equilibrada de uma criança. Ela vai preparar a criança para se aperfeiçoar. Vai formar uma criança de caráter. Vai favorecer o surgimento de crianças conscientes, capazes de se integrarem à vida social sem problemas. E o mais importante, eu não coloquei lá. Essa disciplina vai fazer com que ela enfrente o pecado. Porque ela vai saber o que é certo e o que é errado. Uma criança disciplinada, dentro da palavra do Senhor, tem armas para combater o pecado. Porque o pecado vai persegui-la também. Ela também vai ser confrontada. O inimigo também vai querer agir na vida dela. E ela, estando bem preparada, ela vai ter como enfrentar o pecado. Disciplina. Vocês concordam, queridos? Né? Porque às vezes eu fico aqui falando, não, né? Se alguém não concordar, pode falar. Eu não estou concordando, estamos aqui para conversar. Educação infantil cristã, base para uma vida de fé. É isso. Nesse título aí, acho que eu falei o nosso papel. Nós somos responsáveis pela essa base, para essa vida de fé. Até aqui, conseguiu enxergar a nossa responsabilidade? Para os que já são, podem agora estar se pensando, estou cumprindo esse meu papel? Para os que serão, vou cumprir esse papel? Estou realmente consciente que vou fazer isso? Né? O desenvolvimento da fé nas crianças inicia-se dentro do lar e se consolida na igreja, através das programações e atividades especialmente feitas para elas. No entanto, para que tudo isso ocorra, é necessário que tenhamos conhecimento das faixas etárias, bem como o que acontece dentro de cada uma delas. Porque a Adriana me pediu duas funções. Primeiro, falar do educador, cumprir. Então, agora eu vou para a segunda parte. E vou rápido, porque senão não dá tempo. Deixa eu explicar uma coisinha. Vocês vão depois, com o material, vão dar uma olhadinha. Lá vai estar discriminando a fase de desenvolvimento físico, emocional de cada uma. Eu vou trazer para vocês, neste momento, a orientação em cima de cada fase. Depois, com o material, leiam, que vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando, porque é muito interessante o material, só que ele é muito extenso. Se nós fôssemos bater em cada ponto, teríamos que ter um tempo maior. Mas é importantíssimo, não é só importante não, melhor, é importantíssimo que cada um leia. Eu não sei quando, talvez amanhã, né, Adriana, vai ser entregue
que não foi entregue hoje, mas leiam. É muito importante esse material ser lido, ok? Mas eu trouxe algumas coisinhas ali que eu queria ler rapidamente com vocês. Olha, de 1 a 3 anos, nessa fase a criança aprende através de encenações de histórias bíblicas. De 3 a 4 anos é a fase dos relacionamentos significantes, professores, pastores, famílias que se interessam por Deus. Olha aí o que eu falei para vocês, do seu papel, onde que ela está te enxergando assim, ó, de 3 a 4 anos, aquela história da segurança, é ali. De 5 a 6 anos, compreende o conceito de Deus como Criador. De 7 a 8 anos, estabelece conceitos de certo e errado. Gente, parênteses, há crianças e crianças. Tem crianças que vivenciam isso antes. E crianças que vão vivenciar isso muito tempo depois. Tá? Isso é uma base. De 9 a 11 anos, eu já li, né? Compreende ao ensino sobre o caráter de Deus. E de 12 anos, precisam de apoio constante e orientação espiritual profunda, que aí entra na adolescência, que é a fase, né, que você tem que, aí sim, que você tem que bater mesmo firme para que eles não inventem e andar por outros caminhos. Essa Bentes aí, quem vai trabalhar com crianças, depois quiser procurar a literatura dela, ela é excelente. Traz muita coisa interessante. Depois eu passo a bibliografia direitinho. Por isso, deve o educador e a família cultivar bons hábitos nas crianças, semear em seus corações o amor e a palavra de Deus, usando métodos adequados à sua faixa etária, para que eles venham amar a Deus e servi-lo. É aquela velha história. Você vai dar para uma criança uma bicicleta, um bebê? Para um bebê uma bicicleta? Não é para a faixa etária dela. Então, eu vou dar para ela algo que seja para a faixa etária dela, para que ela compreenda. Da mesma forma, nós. Eu não sei como é que divide, é de 1 a 3, realmente eu não sei as divisões, mas se eu pegar uma criança de 1 a 3, com certeza eu vou trabalhar mais com desenhos, né, Adriana? Desenhos e história. E por aí em diante, porque ela tem uma compreensão melhor, né? Eu consigo até lembrar de algumas coisas, né? Arquinha, né? De Noé, os bichinhos, explicando o porquê daquilo. Mas é isso, mas é gostoso. Eu gosto dessa história aí, eu gosto. Né? Vamos lá. Como eu falei, vou trazer algumas orientações em cima de explicações detalhadas que estão no material que vocês vão receber amanhã. A criança de 0 a 2 anos. As crianças dessa faixa etária, elas prestam atenção em atividades curtas, de 2 a 3 minutos. Não adianta eu querer inventar uma coisa que dure mais de 10 minutos, porque passar disso aí, elas se dispersam. Elas começam a correr. Você não consegue mais fazer nada. Então, são atividades curtas, né, que prendam a atenção delas, ó, de 0 a 2 anos, é porque não tem nenhum pequenininho aqui. Mas o meu filho, quando ele está, eu tentando explicar alguma coisa para ele, que eu tento já, né, ele não tem nenhum ano, mas eu tento. Ele fica assim, 5 segundos, depois não adianta mais, deixa. Mas pelo menos os 5 segundos foi válido. Mas nessa faixa aí, mas está lá dentro, de 0, ok. 3 minutos é o meu tempo com ele, né, então... Mas é isso, são atividades curtas. Não adianta eu querer passar coisa grande, cobrar muito, porque eles vão se dispersar. E se eles se dispersarem, muitas vezes eles não vão captar nada. Né? Use situações familiares para trabalhar com elas. Envolva assim. Quando o seu paizinho estava triste, é difícil eles entenderem. Mas talvez você explicar um dodói. Dodói. Ele vai entender que dodói machuca, tristeza. É uma linguagem assim, meio infantil, mas é assim. Né? Infelizmente ou felizmente, você muitas vezes se equipara àquela criança para tentar conversar com ela, senão ela não vai entender. Então, muitas vezes você vai usar a família para ela entender. Papai do céu. Vai falar papai do céu. Papai, nós estamos falando de Deus. Mas quando eu falei papai, ela lembrou do papai dela, que o papai dela cuida dela. Então, o papai que está no céu também vai cuidar dela. Não é verdade? Vocês entenderem? Evite abstrações e simbolismo. Virar para uma criança nessa idade e falar assim... O quê? Torre de Babel. Complicado. Ele não vai entender. É pecar contra o Espírito, blasfêmia contra o Espírito Santo. Piorou. Né? Então, assim, não adianta. É uma linguagem mais simples... minuciosa, assim, bem elementar, bem simples mesmo, porque senão não tem como. Utilize matérias que elas possam ouvir, cheirar, sentir, tocar. Sentir o gosto, né?
propõe atividades curtas, né? Então, assim, elas vão trabalhar porque é nessa fase que está desenvolvendo esses sentidos. Elas aprendem de uma forma diferente, de uma forma curiosa, porque tudo que é novo e desperta sentidos nessa faixa etária, é mais fácil delas fixarem, né? Então, assim, gente, cá entre nós, professor tem que ter muita criatividade, né, Adriana? Demais, né? O tempo todo, porque você pensa, ficar inventando coisa para elas entenderem. Não é fácil. Então, nisso, a gente já vê um outro lado para quem quer ser professor. Criatividade. Tem que, olha, muitas vezes, pintar o 7, como dizem por aí, para poder passar alguma coisa. De 2 a 3 anos, conversar normalmente com a criança, não imitar a fala infantil. Terrível o que eu estou falando agora, né? Que tem gente que não adianta. Se a gente vê... Né? É até irritante. Sabia que eles se irritam? Sério, sabe por quê? Porque eles vão te ver... Nessa idade aí é difícil se relacionar. Né? Chega uma fase que eles... É aquele assim, é meu, eu não te dou. E se você ficar falando assim com eles, é como se fosse alguém para competir. E, por isso que não é legal ficar imitando essa voz infantil. Tenta falar. Não, eles vão entender. Né? Eu nunca fiz isso nem com meu filho. Juro para vocês, não faço. Né? Poderia fazer, mas eu não faço isso. Porque não acrescenta, queridos. Não acrescenta. Né? Oferecer espaço para o faz de conta. É história. Lembra as histórias que a gente cria? Por isso que usa muito fantoche, né? Porque eles vivem ainda muito no mundo da fantasia. Então, faz de conta, aquela história da princesa, do príncipe, aí você explicar o super-herói, fazer de Cristo o super-herói. E nós temos tanta coisa para utilizar isso. Ter paciência, pois é uma condição normal do crescimento. Evitar as profundidades de alternativa, pôr o assunto em termos definidos, falar claro e simplesmente com ela. Não dá alternativa, é isso, ponto e acabou. Não fique inventando. Você pode ou não pode? Não. É isso. Ter paciência. Porque muitas vezes você vai estar falando com ele e ele não está nem aí. Está mexendo na orelha de alguém, está mexendo no sapato, está correndo. E você tem que ter paciência, porque se você falar de alguma forma mais brusca para passar esse conhecimento, ele vai achar aquilo a coisa mais horrível. Não vai querer mais se interessar. Não vai. Aí, quando pensar em escola dominical, vai lembrar, é o local onde eu levo bronca se eu aprontar alguma coisa. Mas isso não impede que vocês os disciplinem. É sempre explicando o porquê. Olha, por que você não pode fazer isso? Explicar o porquê. Ai, esse matinho aqui na frente. Vamos lá. De 3 a 4 anos, incentive, motive a criança todas as vezes que ela não conseguir realizar algo. Ouça sempre que ela solicitar falar. Muitas vezes vocês vão estar dando uma aula que não tem nada a ver com o assunto. Nada a ver. Ou estão falando algo e de repente a criança vai levantar a mão, quer fazer uma pergunta, nada a ver com o assunto. E você vai parar, e vai ouvir, e vai responder. Porque se você ignorar, acabou para ela. Acabou. Então você vai respirar fundo. Muitas vezes você vai respirar fundo mesmo, porque talvez seja aquela criança que eu imagino até alguém. Eu pensei nessa criança agora. E vai ficar fazendo perguntas nada a ver, e você querendo dar sua aula e aquela pessoa lá atrapalhando. E essa pessoinha já está me deixando de cabelo branco quando eu penso nela, sabe? Mas eu já falei com os meus professores, a gente tem que ter força, porque ela vai chegar para a gente muito em breve. Estão rindo porque sabe que é essa pessoinha, gente, ela é formidável. Mas deixa para lá. E tem que parar mesmo e explicar. Não adianta ignorar, porque senão ela vai ficar no seu pé. Ou muitas vezes vai ficar aborrecida com você. É como se você não valorizasse a fala dela. E criança, elas gostam de se sentir valorizada, principalmente quando você para ouvir. E você ganha a confiança dela. Ela se sente importante quando você dá uma resposta para ela. Por mais que ela esteja te atrapalhando naquele momento. Responda. Considere todas as intervenções dela durante as aulas, né? Parece que estou voltando a um tempo ali, mas é verdade, aquilo ali. Quando, por exemplo, começar a falar sobre suas experiências, dúvidas, mesmo que não tenha nada a ver com o tema da aula, isso não acontece, né? Porque lá na escola, não sei quem, não sei quem, não tem nada a
ver, mas está falando de não sei quem, não sei quem. Aí você vai falar assim, é mesmo, meu querido? Que bom, né? Mas você agiu como um servo do Senhor. Pronto, acabou. Pelo menos ouviu o que ele falou. Eu tenho disso também, às vezes nada a ver. Vai me contar umas histórias que eu falei, gente, o que tem a ver essa história aqui? Mas você está ouvindo, vai balançar a cabeça e falar, que legal. Muito bem, muito bem. E continua a sua aula. Isso acontece muito, não é? Muitas vezes dá vontade de sair correndo, mas você tem que ficar lá. Você não pode passar para a criança que você está aterrorizada com a situação. De 4 a 5 anos. Frise o amor, o cuidado de Deus por ela, certeza do amor e afeto dos pais. Ensine a verdade, sempre a verdade. Não queira enganar com alguma situação para melhorar a situação. Essa é a hora de falar a verdade. É assim, porque ela vai crescer sabendo que é daquele jeito. Por isso que eu não concordo muito com aquelas formas de educar que dão um jeitinho. Sabe aquela história de dar um jeitinho para responder alguma coisa? Tem como você falar uma verdade naquela situação, mas não sendo tão enganosa. Porque senão, mais na frente, ela é a mesma criança que vai virar para você e falar assim, você me falou que era isso. E agora você me falando que não é? Né? Então, assim, ensine a verdade. E nessa fase, ela começa, essa questão que está falando do amor, do cuidado de Deus, ela começa a ter esses conceitos mais solidificados na vida dela. Porque ela vai lembrar de histórias. Lembra, gente? Lembra. Não se engane pensando que não, isso aqui é perca de tempo, não vão lembrar. Lembram. Vão lembrar de coisas que ela aprenderam alguns anos atrás. Sabe um jogo, um Lego, que você vai montando, um brinquedinho com Lego? Se faltar aquela pecinha aqui, não consegue ir para cima. A aprendizagem é isso. São bloquinhos que vão sendo montados para formar algo. Então, não pense que, por mais que seja lá 1 a 2 anos, o que você está ensinando não tem importância. Tem. Porque sem aquela base ali, não consegue chegar ao topo. É necessário encorajar a confiança no Senhor. Também o desejo dela, a adoração. É aqui que nós começamos a ensinar a adorar o Senhor, né? Vocês devem saber disso melhor do que ninguém. Elas começam a entender o que é louvar ao Senhor, o que é glorificar ao Senhor. Muitas vezes porque vê uma irmã, um irmão, mas começa a entender que aquilo é adorar, né? Que é dar graças, do jeitinho dela, mas ela já começa a ter um entendimento melhor do que é isso. Veja que nós estamos falando de crianças de 4 a 5 anos. De 5 a 7, dar tempo para completar as tarefas, evitar a chamar a atenção, procurar colocar a criança à vontade, evitar discussões. Uma coisa muito importante, naquele segundo tópico. Crianças, vocês sempre vão ter uma que a criança problema, entre aspas, tá, gente? Essa é aquela bem difícil. Você vai chamar uma vez, chamar 2 vezes. Como é que eu posso dizer assim? Na classe, né? Na educação. Quando você vê que vai ter que ser mais firme, nunca na frente dos outros, porque senão você perde até o controle, porque eles começam um rir da cara do outro, aí pronto, acabou. Então você vai deixar aquilo passar, depois você vai chamar aquela criança e conversar, quando você for sentir que tem que ser um pouco mais dura, né? É preciso ensinar a ler a Bíblia. Gente, nessa fase as crianças já estão se alfabetizando. Não que lá atrás não seja importante, porque quando você está lendo aquela Bíblia do bebê, que tem historinha, tem um desenho, você já está ensinando ela a ler a Bíblia. Mas aqui ela já começa a ler algumas coisinhas. E isso é muito válido. Você motiva ler a Bíblia, se torna gostoso. A minha sobrinha Elise, quando ela estava se alfabetizando, ela falava assim, eu aprendi, sei lá, não sei o quê, e eu ficava procurando na Bíblia alguma palavra que fosse assim para ela ler. Eu falei assim, olha, então agora já dá para você ler a Bíblia. Gente, pode perguntar para ela, você manda ela ler alguma coisa na Bíblia. Eu acho super legal, porque ela fala assim, agora eu já consegui ler isso, já consegui ler aquilo. Aí eu falo assim, agora você está entendendo o que o Papai do Céu está dizendo para a gente, né? Ela, não, agora eu entendo o que e ela fala difícil, tá? E às vezes eu sei assim, mais simples não falar com ela, mas ela já fala assim, às vezes um pouco mais complicado. Ela, não, mas eu já entendo, tia. Beleza. Então, é importante a gente motivar. Por isso que eu falei, eu acho válido aquelas Bíblias, desde de bebezinho. Porque isso sim, para mim, é motivar a ler a Bíblia.
É preciso desenvolver o prazer de canções, ritmos, história real. Trazer, né, para a nossa realidade. Não só ficar aqui, por exemplo, a gente pega uma história de Caim e Abel. Aí explicou, Caim matou Abel. Você pode trazer para a realidade, não que a criança vai matar outro irmão, mas falar o quê? Que não é legal irmãos criarem contendas, brigas, questão de inveja, o que é dele, o que é seu. Tem lá Jacó com Esaú também, né? Você já trazer para a realidade daquela criança muitas histórias bíblicas, para ela começar a ver a Bíblia se tornando prática o quê? Da vida dela. É nessa idade, de 5 a 7 anos, porque ela já tem internalizado alguns conceitos que vão favorecer isso aí. Né? De 7 a 9, deve aconselhar pessoalmente, todas as vezes que cometer um erro, nunca expor o erro diante da criança em público. Ajude a encontrar sempre respostas na Bíblia e fixar os padrões bíblicos. Proporcionar atividades nas quais ela venha a crescer espiritualmente. 10, 11 e 12, orientar quanto à competição, conversar, discutir suas opiniões, trocando as ideias e sugestões, e aprofundar seus conhecimentos bíblicos. Aí é muito válido nessa idade aí, sabe o quê? As gincanas bíblicas. Né? De uma forma mais simples, mas, olha, orienta quanto também em relação à competição, a conhecimentos bíblicos, né? Elas já começam a ter esse entendimento. Gente, só para finalizar aqui, eu vou tentar ser mais rápido possível. Não vou nem ler lá, vou falar aqui alguma coisa. É porque, hoje em dia, eu estava até conversando com alguém que parece que é moda as crianças terem algumas dificuldades de aprendizagem. Porque a Adriana pediu para eu abrir um parêntese sobre essa patologia, que é o TDAH. Crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Porque estão chegando consultórios, psiquiatrias, pediatria, isso é fato, eles podem procurar um número muito grande de crianças com essas características. E vai chegar para vocês também. E muitas vezes você vai ver uma criança inquieta, que corre para lá e para cá, que não para, que não presta atenção em nada, e você vai achar que é rebeldia daquela criança, e muitas vezes não. Muitas vezes você vai observar algo diferente naquela criança, sabia que você que vai ter esse papel de chegar para o pai e conversar? Seu filho costuma ir, já foi no pediatra, porque ele é muito inquieto, como é que ele é na escola, ele está conseguindo aprender? Gente, não é que vocês vão ter que fazer um diagnóstico, não. Mas, às vezes, o próprio pai não percebe determinadas coisas, sabia? Ou pensa que é normal. E vão vir crianças difíceis de tratar, de lidar, parece que você está falando, ela não está entendendo. E essas, muitas vezes, podem ser crianças que têm esse transtorno. Que vai ser até a vida adulta, isso ela vai trazer essas dificuldades, né? Elas vão ser impulsivas, hiperativas, desatentas, e nós devemos saber como tratar. Tem uma aqui na nossa igreja, né? Só uma, né? Mas não é difícil encontrar mais por aí. Como eu falei, quando eu estava atendendo, há muito tempo atrás, digo assim, consciente, 85% era isso daí, TDAH. 85% de crianças. Chegavam menininhos, Adriana. Eu me lembro de um até hoje. Meu marido chegou ali, um dia que eu atendi ele, eu fiquei doida que ele deixou meu consultório de cabeça para baixo. Dificílimo. E chega. Você vai ver crianças que desafiam, que gostam do perigo, né? E você vai ter que aprender a lidar com essas crianças. E é difícil, porque muitas vezes você vai se dedicar, às vezes, mais a ela para tentar deixar alguma coisa do que para as demais. Eu não sei se um dia chegar a ter um número maior, vai ter que, de repente, se separar, né? Porque porque a Adriana sabe o que eu estou entendendo. Tem alguém mais aqui que é professor, que leciona? Não? Não, na escola assim, secular mesmo? Não, porque hoje a gente sabe que elas estão inseridas, né? As crianças que têm alguma dificuldade, aprendizagens especiais, mas estão inseridas. Então, assim, muitas vezes, os próprios professores têm dificuldade. Pessoas que são habilitadas, estão preparadas, né? Imagine nós, né? Mas é fato e está acontecendo. Muitas vezes eu acho que é um exagero, está tendo muito diagnóstico que não é TDAH, é apenas isso, só falta de limites. Mas está aí, né? E a gente tem que aprender a lidar com essa situação. E são essas aí que levam o tempo todo, parece que
bichão na cadeira, que sabe que não fica quieto, que corre para lá e para cá, que mexe com o outro, não deixa o menino prestar atenção, né? Parece que é elétrica, a gente fala assim, parece que a bateria não acaba nunca, esse menino não fica quieto, é difícil interessar por uma brincadeira, quando está todo mundo brincando com alguma coisa, ela inventa uma outra coisa sozinha, vai brincar, quer pular pela janela, porque elas gostam do perigo, elas gostam de desafiar, são essas crianças, tá? Então, cuidado, gente, vocês podem ter esse tipo. Pode ter, não estou falando que vai ter, que é como a Adriana falou, às vezes é falta de limite. Mas quando você vê algo assim demais, a gente já começa a ficar assim, opa, então para aquela criança eu vou ter que me dedicar de repente um pouquinho mais. Ali que eu falei é a hiperatividade, né? Impulsividade é aquelas que não esperam a vez delas, levanta a mão toda hora, sabe assim, atrapalha, um está falando, está cortando o outro para falar, são as crianças que são impulsivas. Interrompe os outros, muitas vezes é falta de educação mesmo. Não é impulsividade, não. Tem dificuldade de se organizar, planejar, às vezes você mesmo fala assim, ó, vamos começar a montar, sei lá, a Arca de Noé. Aí, quando está todo mundo aqui, a menina já quer pôr os bichos sem ter a arca. Né? Assim, não sabe vencer etapas. Mas assim, gente, cada caso é um caso. Outra coisa, esse tipo de criança, mesmo sendo hiperativa ou com falta de limites, muitas vezes é no particular que você vai conversar com ela, jamais na frente de todo mundo, porque elas são agressivas também. Né? E podem, na hora de fazer uma birra, uma pirraça, coisa assim que pode até te deixar constrangida. Então, o professor tem que chamar no cantinho e conversar com ela. Tarefas curtas, e explicar a tarefa parte a parte. Primeiro nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo. Se for necessário, aí aquela velha pergunta, vocês entenderam? Então, explica para ti o que é que vocês vão fazer, e você já prestar atenção se aquela ali está te explicando o que você acabou de dizer. Isso serve também para o geralzão, né, Adriana? Serve também, principalmente para os menores, de uma forma de você trabalhar. Na verdade, queridos, esse tipo de criança, a gente parece que sempre está trabalhando com ela de uma forma mais infantilizada. Porque parece que da forma que eu vou tratar com os menores, ela mesmo sendo maior, eu vou tratar com ela. Não é que ela tenha dificuldade de entendimento, é porque é a forma de você prender a atenção dela. E às vezes você vai ter que saber, isso no geral também digo, do que a sua classe gosta? É de música? Ótimo! Então eu vou ensinar a respeito da Bíblia através de música. A maioria gosta de teatro, vamos para o teatro. A maioria gosta de ler, vamos para a leitura, com figurinhas tipo gibizinho. Então a gente tem que descobrir do que elas gostam. Com o hiperativo e o que tem problema de atenção, é dessa forma. Você vai ter que descobrir do que ela gosta, para você conseguir prender a atenção dela. Lembra aquela história de 3 a 5 minutos com o menino de 0 a 2 anos? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Mas no momento... mas aí eu trago uma boa notícia. No momento que você consegue prender a atenção dela, o mínimo que seja, as conexões cerebrais dela traz um certo alívio nas atividades, que faz com que ela sinta prazer em prestar mais atenção. E aí você, aos poucos, consegue obter uma resposta maior dela. É difícil, não é fácil. Mas quando se um dia acontecer de chegar uma criança assim para você conseguir, no final, você vai sentir prazer. É dedicação. Assim como o pequeno, que não tem nenhuma dificuldade, assim como essas crianças que um dia pode aparecer na sua frente, não acompanha junto, viu? Nem toda criança que é hiperativa tem déficit de atenção. Não. Às vezes é só hiperativa. Às vezes só tem déficit de atenção. Costuma ser acompanhado, mas não é regra. Você vai ter um cuidado maior. E você não pode colocar ela para o canto. Com essa eu não trabalho porque eu não consigo. De alguma forma, você vai ter que encontrar uma situação. E aí eu volto a frisar. É com essa criança e com uma outra criança, você também pode ter algumas dificuldades. E você não vai, de forma alguma, desistir dela. Como eu falei, cada criança tem a sua particularidade. A que aprende assim, não quer dizer que a mesma vai aprender. Cada um vai ter que aprender com as suas diferenças. E a gente tem que aprender, ver que diferenças são essas. Ensinar é uma arte, alguém já disse isso. De se reinventar a cada dia. E
é isso que vocês, professores de crianças, vão ter que fazer, se reinventar a cada dia. Não esquecendo que cada uma tem o seu momento de aprender. E é isso que vocês vão ter que identificar. Leiam um material que vocês vão receber, que vão te dar uma orientação melhor a respeito disso. Ali tem mais informações, gente, é que está tão pequenininho que nem eu estou enxergando daqui direito. Mas a maioria é isso que eu coloquei para vocês. Eles gostam também muito de ilustrações audiovisuais, ajuda muito a prender a atenção, principalmente se forem cores fortes. Não sei porquê, tem uma explicação, mas eles se prendem muito com cores fortes, chamam a atenção deles. E é isso. Eu acho assim, não sei se... Eu tentei agora, corri para passar as informações, tem muitas. Um dia, se isso acontecer, dessa demanda chegar até nós, de repente preparamos uma aula só para isso, né, Adriana? Nos preparamos melhor para isso. Mas o que fica aqui nesse momento é que cada um tenha consciência que ser professor é muito gostoso. Eu já, como a Adriana disse, eu já ajudei ela durante um tempo com as crianças, eu fiquei com as maiores, era de 9 a 11. E eu achava muito interessante, eu gostava, porque eu gosto de criança, né? Mas a gente se reinventa. Hoje eu me reinvento com adolescente, imagine com criança. Eu falo muito com meu esposo, falo assim, Adriana rala, porque ela tem que ficar toda hora inventando uma coisa diferente, porque eles não gostam de mesmice, né? A irmã Ritinha, um dia desse, foi... O que foi que você está de peruca? Foi EBF, né? E eu olhei aquilo, o que a irmã Ritinha está com aquele cabelo rosa, uma peruca? É reinventar. Muitas vezes dá umas de louca, que eu pensei que a irmã Ritinha estava tendo algum problema. Não, né? Pois é. Mas para prender a atenção é isso. Se reinventa. Eu sempre vejo as professoras em época de festa com roupas coloridas, né? Se vestem de algum personagem. É isso. É uma arte realmente lidar com criança. Não é fácil, é gostoso. Em alguns momentos é cansativo, né? Depois, quem não é ainda vai se tornar... Acho que a melhor forma de saber onde vocês estão entrando é conversando com quem já está lá. Como é que é? Né? Mora, não sei como que a Adriana trata esses assuntos, de repente assistir uma aula, ver como é que funciona, né? Ver se é isso mesmo que quer. Mas é gratificante, gente. E nós estamos aqui à disposição para o que precisar, né? No que pudermos ajudar, nós estamos à disposição. Eu não sei se ficou claro o papel de vocês como professores, o meu também, porque eu também sou. Mas é respeitar o limite de cada um, o seu também. Porque se tem um momento que você não está boa para dar aula, não dê. Assim como falam, não leve, como é que é? Não leve para cá seus problemas do trabalho, da mesma coisa. Não leve para sala de aula, para suas crianças, de repente, os seus problemas. Se você não está bem, conversa com a pastora aqui, fala, pastora, eu já não estou bem para dar aula, estou passando por um momento difícil, porque você tem que transmitir alegria. Né? Ou saber desenvolver aquilo. Hoje a tia, de repente, na sala, hoje a tia não está bem, até queria que vocês orassem por mim. É tudo dar um jeito. É realmente estar se reinventando. Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos assim, em parte, ter ajudado em algo. Né? E se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. No que precisarem, a gente pode conversar. Né? Vocês me encontram aqui.